Olá, aluno do curso Photoshop para Serigrafia. Eu sou Rafael Juan, mas talvez você já saiba disso. Vamos finalmente começar a colocar a mão na massa. Vamos começar a editar algumas imagens para você começar a poder trabalhar na sua estamparia. Nessa aula eu vou te mostrar um conceito, uma técnica simples para você começar a tratar imagens chapadas, imagens simples, usando a técnica de levels. Você vai editar os níveis da imagem, níveis de preto e branco, para conseguir transformar ela num fotolito totalmente preto. Essa é uma técnica bastante legal. Você pode aplicar em diversas imagens. Ela só tem um pequeno defeito, que você perde um tanto de qualidade na imagem. Você perde um tanto de detalhamento da imagem. A imagem fica bem chapada. Mas eu acho bem legal você aprender isso, principalmente se você for bastante iniciante. Com essa técnica você consegue começar a gerar suas primeiras artes bem simples, sem retículas. E você pode começar a praticar revelação de imagens, você poder estampar. É bem legal. Então vamos lá. Estamos com o Photoshop aberto. Vamos criar um arquivo novo. Então nós vamos ali para o File, Arquivo, Novo. Ok, criamos nosso arquivo novo. Beleza. Eu quero trabalhar numa tela de 40 por 50. Então eu vou usar um tamanho diferente. Eu vou usar aqui 28 centímetros de largura por 36 centímetros de altura. Nós vimos naquele vídeo anterior que fica um tamanho legal para telas de 40 por 50. Até mesmo porque nós temos que ter áreas livres na tela para podermos trabalhar com a tinta. Ok? E aqui nós já podemos inclusive trocar para Grayscale, ou escala de cinza se estiver em português. De forma que todos os nossos pixels fiquem preto, branco ou cinza aqui na nossa área de trabalho. Ok, você percebe que já criamos um arquivo novo, sem título. Está exibindo apenas 12% do tamanho original dele, porque eu pus com 300 de resolução. É relativamente uma resolução alta para esse tipo de trabalho, mas vamos começar trabalhando da forma certa. Ok, o que você faz agora? Agora é legal você ir para a internet e pesquisar algumas imagens. Eu já separei algumas imagens para a gente praticar. No Photoshop você consegue abrir arquivos novos clicando em File ou Arquivo e Open. Abrir se estiver em português. Ou com a tecla de atalho Ctrl O. Beleza. Vou encontrar aqui minhas imagens. Beleza. Essa é a imagem que eu peguei na internet. Ela já é bem simples, certo? Porém ela está pequena. Você percebe que se eu der zoom nela, começa a aparecer esse tipo de serrilhado. Você também percebe que ela não está totalmente preto e branco. Ela tem algumas pequenas sujeiras aqui. Isso pode acabar dificultando sua revelação. Aqui esse tom de cinza não fica legal na hora de revelar sua tela. Então nós vamos editar os níveis dessa imagem para que ela fique da forma ideal para a gente revelar. Beleza? Você percebe que eu estou mexendo aqui na imagem? Como que eu estou fazendo isso? Eu estou segurando a tecla espaço. Eu seguro o espaço e com o mouse eu vou clicando, mexendo na imagem. O zoom eu dei dando Ctrl mais para aumentar e Ctrl menos para diminuir. Sempre que eu puder eu vou te mostrar esses comandos, porque a minha promessa aqui é que esse curso funcione para quem não sabe nada de Photoshop. Então vamos lá. Eu quero copiar essa imagem para o outro arquivo que nós criamos, esse de maior resolução. O que eu vou fazer? Eu vou, com a ferramenta de seleção selecionada aqui, vou apertar Ctrl A. Ele cria uma seleção no arquivo todo. Você pode ver que ele está pontilhado aqui agora. Certo? Agora nós vamos copiar esse arquivo.
essa imagem com o Ctrl C. Ou você pode vir aqui em editar e copy, ou copiar se estiver em português. Vamos para outra janelinha do nosso outro arquivo e vamos colar ele aqui agora. Editar, paste, ou colar, ou até mesmo o velho Ctrl V. De cara você já percebe que essa imagem está pequena. Como eu faço para redimensionar ela agora? Eu vou usar o Ctrl T, T de tatu. Você percebe que apareceu um retângulo em volta da imagem com alguns quadradinhos aqui nos vértices. Segurando, é muito importante, segure a tecla Shift e clique em um dos cantos e vai esticando. O Shift ele vai manter as proporções da sua imagem. Beleza. Vou até deixar essa assinatura de fora para ficarmos só com a imagem. Ok, tá comendo um pedaço da minha cobra aqui do lado. O que eu faço? Com as setinhas eu consigo mexer a imagem. Ok, para finalizar vamos dar um Enter. Aqui está a nossa imagem. Então vamos finalmente começar a aplicar a nossa técnica de edição de níveis para deixar essa imagem no ponto para impressão em serigrafia. Eu vou tentar te mostrar o antes e o depois nessa imagem. Então eu vou duplicar essa camada. Aqui no lado direito nós temos a nossa janelinha de camadas. Eu vou agora com ela selecionada, vou apertar o Ctrl J. O Ctrl J duplica a camada. Vou renomear a camada de baixo como imagem original. E a de cima com imagem editada. Eu consigo renomear, renomear a camada dando 2 cliques em cima do nome. De formas que nós já podemos fechar essa imagem. Beleza, vamos começar a trabalhar. Para editar os níveis da imagem, nós temos que apertar o Ctrl L, certo? Ou, se não me engano, você pode vir aqui em editar, ajustes e levels, níveis, se tiver em português, levels, Ctrl L. Ok. Puxando essa setinha da esquerda para frente, nós aumentamos os níveis de preto da imagem. Puxando a setinha da direita, nós aumentamos os níveis de branco da imagem. Certo? Eu vou puxar um pouquinho de cada para frente para ver como é que fica. E vou dar OK. Ctrl mais para dar um zoom. Vamos ver aqui para o cabelo aqui. Vou desvisualizar a minha camada editada para ver como é que ela está em relação à imagem original. Você percebe que já deu uma pequena diferença entre o preto e o branco. Os tons de cinza já começaram a desaparecer. Vou dar mais um para você perceber isso. Perceba esse pequeno filete aqui. A imagem original e a imagem editada. Você percebe que a imagem editada já está mais definida. Porém, essa técnica você precisa ficar ligado que ela vai te fazer perder um tanto de detalhes. Percebe que aqui no olho, ó, alguns traços já começaram a sair, a sumir. Porém, você ainda percebe que ela não está no ponto ainda para ser impressa. Tem bastante cinza aqui por ainda. Esses cinzas te atrapalham na hora de revelar a imagem. Vou ser mais radical agora, vou dar um Ctrl L e vou encontrar as duas setas no meio. Vou puxar aqui o preto e vou puxar aqui o branco, tirando de vez qualquer tom de cinza do meio da imagem.
Ok. Vamos ver como é que tá. Essa é a nossa imagem com 100% a 300 dpi de resolução. Imagem original, imagem editada. Imagem editada, imagem original. Você consegue perceber que detalhes são perdidos. Porém, essa é uma técnica bastante legal. Se você estiver começando, você consegue pegar praticamente qualquer imagem na internet, editar os níveis e fazer imagens chapadas. Você percebe que essa técnica chapa a imagem mesmo. O cinza vai embora. Ok. Depois disso, nós temos que salvar, ou você já pode direto imprimir sua imagem. Com o Ctrl S, você consegue salvar a sua imagem. Caveira mexicana editada. .jpg ou TIFF, o formato que você preferir. Pronto, criamos um arquivo caveira mexicana editada. Você percebe que a imagem está bastante grande, está com 3.000 pixels de largura por 4.000 pixels de altura. É bem interessante. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos praticar. A melhor coisa que você pode fazer para aprender é praticar. O que eu vou fazer agora? Vou fechar esse documento e vamos começar a trabalhar em outra imagem. Vamos fazer um Ctrl N para criar um arquivo novo. Vou mudar aqui para centímetros. 28 centímetros de largura por 36 de altura. Resolução, vamos trabalhar com 200 agora, porque realmente 300 é muito grande para esse tipo de trabalho. Vamos lá, já podemos dar OK e criamos um arquivo novo. Com Ctrl O de Open, vamos abrir um arquivo que já temos salvo. Vou abrir essa aqui do Black Sabbath. Ok, estamos com o arquivo aberto. De cara você percebe que ela está com fundo preto, a estampa está cinza. Você percebe que também não é imagem de boa resolução. Vamos ter que realmente chapar ela agora para a gente conseguir imprimir isso na camiseta. Então vamos apertar o Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, e na outra camada vamos colar essa imagem. Beleza. Colamos. Agora vamos apertar o Ctrl T de Tatu para redimensionar a imagem. Com o Shift segurado vamos esticar até ficar no tamanho legal de estampa. E vamos finalizar com o Enter. Você percebe que as áreas pretas, que o preto é o fundo. Essa é uma camiseta, uma imagem legal para estampar uma camiseta preta. Você também provavelmente já sabe que o fotolito de serigrafia, as áreas negras da imagem é que são reveladas. Então, na verdade, se eu imprimisse essa imagem desse jeito, a tela ia abrir nessas áreas pretas aqui. E não é isso que você quer pintar essas áreas brancas, essas áreas que estão cinzas, é que você quer pintar na sua camiseta. Então com o Ctrl I você vai inverter as cores da sua imagem. Ctrl I de inverter. Você inverteu as cores da sua imagem. Você de cara já percebe que não está preto, está cinza. Nós vamos editar os níveis dessa imagem para deixar os níveis de preto e os níveis de branco, para deixar essa imagem chapada para você imprimir e revelar na sua tela. Então vamos na prática. Ctrl L de Levels. E vamos editar aqui os tons de preto e os tons de branco. Vou puxar a setinha do preto para frente.
Isso daqui o cinza, você percebe que o cinza vai ficando preto. E vou puxar essa setinha do branco até o encontro da preta. Beleza. Aqui está a nossa imagem prontinha para ser impressa. Você consegue ver que a imagem original já não tinha tanta qualidade. Quando nós chapamos elas, nós costumamos perder detalhamentos. Eu apertei Ctrl I para você perceber como é que ele vai ficar na hora de ser impressa. Se você imprimisse essa imagem agora e pintasse na camiseta preta com a tinta branca, ia ficar desse jeito. O Levels é legal porque você pega imagens de baixa resolução com cinza aqui no meio, você consegue chapar elas para imagens em preto e branco certinho, prontos para ser impressas em fotolito. É uma técnica bastante interessante para iniciantes. É bem legal que a pessoa vai praticando até adquirir o know-how de revelação de matrizes e etc. Durante bastante tempo eu trabalhei apenas com esse tipo de técnica. Meu site ficou basicamente 1 ano só com imagens desse tipo. E eu consegui me alimentar muito bem com esse tipo de trabalho. Beleza. Você pode agora salvar esse arquivo com Ctrl Shift S. Black Sabbath, chapado e JPEG. Salvar. Para finalizar essa aula, nós vamos fazer esse tratamento com mais uma imagem. Beleza? Para vocês perceberem as possibilidades que essa técnica te apresenta, te abre o leque dentro do Photoshop. Então vamos lá, praticar. Já podemos fechar esses arquivos. Ok, então vamos criar um arquivo novo. Com 28 centímetros de largura, 36 de altura, resolução, vamos colocar 300 logo. Ok. Agora eu vou te mostrar uma coisa bem legal que essa técnica pode te proporcionar. Com o Ctrl O, eu vou abrir uma imagem da internet. Eu vou abrir essa aqui do Bukowski. Você percebe que essa foi a imagem pegando um site, ok? Está na camiseta, a imagem está com baixíssima resolução. E nós vamos agora transformar essa imagem para que ela fique adequada para ser impressa no fotolito e ser revelada numa tela. Então, vamos apertar aqui o Ctrl A, Ctrl C, vamos colar no Photoshop, Ctrl V. E com Ctrl T de tatu, vamos redimensionar essa imagem. Vamos segurar o Shift. Vamos esticar até que o rostinho dele fique aqui. Você pode, para te ajudar, apertar o Ctrl menos e continuar segurando o Shift para conseguir mexer na imagem. E com as setinhas centralizar aqui certinho. E finaliza com o Enter. Beleza. Os níveis, eles editam os níveis de preto e os níveis de branco da imagem. Você percebe que aqui embaixo está mais escuro do que aqui em cima. Isso pode confundir o seu Photoshop na hora de editar os níveis. O que eu vou fazer? Eu vou recortar só o rosto aqui dessa pessoa, que é o Bukowski, um escritor alemão. Com a ferramenta de polígono, cujo atalho é o L, L de laço, eu vou clicando em volta dele até fechar a seleção. Vou apertar o Ctrl X de recortar e o Ctrl V de colar.
E eu já posso jogar essa camada do fundo fora. Vou criar uma camada por baixo do rosto, que vai ser o meu fundo da camiseta. Você aperta agora Ctrl A, clica com o botão direito e vai em Fill. Se tiver em português, vai estar escrito preencher. E você seleciona aqui Black ou preto se tiver em português. Ok. Beleza. Para tirar essa seleção, você aperta Ctrl D de dado. Aqui ao lado você percebe que estamos com a camada do fundo selecionada. Vamos tratar a camada do rosto, clicando em cima dela. E vamos finalmente começar a editar os níveis da imagem. Ctrl L. Beleza. Vou puxar aqui a setinha do preto para frente. Você percebe que aquele fundo da camiseta já some. Assim como bastantes detalhes em cinza. O Levels, essa técnica de mexer nos níveis, acaba chapando a sua imagem, de modo que você perde bastante detalhamento da imagem. Então vou fazer essas duas setinhas se encontrarem bem aqui na frente. Ok. Essa é a nossa imagem chapada para a camiseta. A imagem original é essa, bem pequena, de um site, e a imagem que nós fizemos é essa. Você percebe que ela perdeu bastante detalhes aqui na barba, aqui no olho, na sobrancelha. Porém, é o que dá para fazer com a técnica de editar níveis. Se você quisesse manter esses detalhes, você deveria criar alguma retícula. Retículas são os pontinhos pequenininhos que criam os meios tons, os tons médios. Porém, com a imagem dessa resolução, seria impossível fazer um trabalho desse, porque a imagem está realmente muito ruim. Já com a imagem chapada, nós temos aqui a imagem chapada, bem tranquila. Essa imagem aqui em particular eu vendo no meu site, e ela até que vende legal, chapada desse mesmo jeito. Para preparar para impressão, nós temos que apertar o Ctrl I. Porém, você vai perceber que não temos a camada aqui do preto. Nós podemos jogar essa camada do preto fora. Beleza. Temos aqui nossa imagem pronta para impressão. Com o Ctrl Shift S, você pode salvar a imagem. Bukowski, rosto, Bukowski, chapada, Levels. Salva um JPEG. Qualidade máxima. Ok. Bom, essa aula eu te mostrei com 3 imagens. Uma ferramenta bem simples de edição. Você percebe que editar os níveis você perde um tanto de detalhamento da imagem. Porém é bem legal para chapar imagens. Bem no estilo pop art mesmo. E fica legal para pintar com tintas de uma cor apenas. Fica bem chapado e bem legal. E é também bastante interessante para os iniciantes que estão aprendendo a revelar telas e etc. Então, essa foi a aula de hoje. Vou fazer uma revisão legal para você assimilar legal. E é bastante importante que você pegue imagens na internet agora e vá praticar isso. O comando é apenas o Ctrl L. Você cria um arquivo do tamanho que você quer estampar, com a resolução que você quer estampar, e cola a imagem dentro e mexe nos tons de branco e preto. Bem simples. Então nos vemos na próxima aula.